O percurso espiritual é uma busca intrínseca ao ser humano, uma jornada em direção à autodescoberta e à conexão com algo maior do que nós mesmos. Ao longo da história, diversas tradições e práticas espirituais surgiram, cada uma oferecendo um caminho único para alcançar a iluminação. No entanto, a pergunta que permeia essa busca é: todas as práticas espirituais são igualmente eficazes? Bem-vindo ao canal Cisco de Deus. O nosso propósito é que você descubra sua verdadeira natureza, que se tornes luz. Este vídeo é uma continuação do vídeo anterior, intitulado O Caminho do Despertar. Se você não viu, é aconselhável que o faça para uma melhor compreensão do assunto. Práticas espirituais para o despertar e iluminação. Continuamos com os apontamentos do mestre e professor Khenku Tan, ou Dr. Tan como era chamado. Existem muitas práticas e rituais em centenas de religiões, todas praticadas com o objetivo de, se conseguir algum benefício, absolutamente todas as religiões as possuem, e mesmo aquelas que afirmam que elas não são necessárias, pois tudo termina se tornando um ritual. Mas podemos afirmar que todas as práticas espirituais são inúteis? Claro que não. Se for, então todas as práticas espirituais de todas as religiões no passado não deveriam produzir uma única pessoa iluminada. Embora a iluminação seja um estado universal, as tradições espirituais oferecem um guia e um suporte valiosos nesse caminho. Ao estudar e praticar os ensinamentos de diferentes tradições, podemos ampliar nossa compreensão da natureza da realidade e encontrar as ferramentas que mais ressoam conosco. Todas as práticas espirituais genuínas têm o potencial de levar à iluminação. A escolha da prática mais adequada depende de cada indivíduo e de suas necessidades específicas. O mais importante é encontrar um caminho que inspire e motive a seguir em frente. A iluminação não é um estado que se alcança, mas sim um estado que já somos. A prática espiritual serve para remover os véus que obscurecem nossa verdadeira natureza. Quando nos libertamos dos apegos, das ilusões e das crenças limitantes, reconhecemos nossa conexão intrínseca com tudo o que existe. Embora a prática espiritual seja essencial para o despertar, a iluminação é, em última análise, um presente. É a graça que nos leva além dos limites da mente e nos revela nossa verdadeira natureza. Com essas observações em mente, vamos às práticas. Meditação de concentração. Meditação de concentração é concentrar-se exclusivamente em um objeto até que o sujeito e o objeto sejam fundidos em um só. Os hindus usam essa técnica exclusivamente antes de Buda entrar em cena, quando a meditação insight foi introduzida. Meditação de concentração é um método indireto e desaprovado pela maioria dos buscadores sérios. Escolhe-se um objeto para se concentrar exclusivamente até que o sujeito se funda com o objeto. Neste processo de meditação, é preciso atingir um estágio bastante profundo de quarta absorção, que é chamado de jhana ou dhyana, para que o sujeito seja absorvido pelo objeto. O estado de dhyana é um termo sânscrito que se refere a um dos tipos ou aspectos da contemplação. É conceito-chave no hinduísmo e budismo. Equivale aos termos jhana em Pali, shan em chinês, seon em coreano e zen em japonês. Jhana
é a palavra em Pali que mais se aproxima do significado, que é uma absorção mental ou meditativa, e se refere a estados profundos de concentração da mente. No cânone Pali, o Buda descreve os 8 progressivos estados de absorção, ou jhana. Os 4 primeiros estão conectados ao mundo físico e os últimos 4 apenas ao mundo mental. Não há nenhuma experiência corporal nos 4 maiores jhanas. Deve-se notar que estes estados não são a meta final ensinada pelo Buda, desde que todos ainda estão dentro do campo da mente e da matéria. A meta final, o Nirvana, é uma experiência além do cérebro e da matéria. Resumidamente, os 8 estágios de absorção jhana podem ser descritos assim. Primeiro jhana, inicial, vitaka. Quando o praticante atinge a primeira vez o jhana, ele pode meditar sem ser perturbado por qualquer pensamento ou desejo, mas os pensamentos ainda estão aqui. Segundo jhana, sustentada, vikara. Todos os processos mentais cessam. Existe apenas êxtase, felicidade. Terceiro, sukha ekagata. O êxtase desaparece. Quarto, upekkha ekagata. Mesmo a felicidade desaparece, levando a um estado nem de prazer nem de sofrimento. Buda descreve os jhanas como os passos de Tathagata. Tradicionalmente, este 4º jhana é visto como o começo da aquisição de poderes psiônicos. Estes 4 são Rupa Jhana, jhanas materiais. Os 4 adicionais, chamados de Arupa Jhana, são jhanas não materiais e são descritos por propósito mental. Depois do 4º jhana, é preciso transmutar esse sujeito-objeto fundindo-o ao nada. Ao remover o sujeito-objeto fundido, ele acaba no espaço ilimitado, que é o 5º jhana. Então, o próximo, 6º estágio, é a retirada da atenção para dentro da consciência ilimitada. O 7º jhana é o da base do nada. E o último é a base da nem percepção nem a não percepção. No esquema dos 4 estágios Theravada da santidade, é preciso estar no penúltimo estágio de um não retornante, aquele que não precisa mais encarnar, para só assim atingir o estágio do 7º e 8º jhana. A essência aqui é desintegrar o elemento sujeito-objeto e permitir que a concentração se volte para dentro, em direção à própria consciência pura, o verdadeiro eu. Este eu de consciência pura está além até mesmo do 8º jhana. É neste último passo de voltar para casa, para a fonte original, que está realmente além da meditação de concentração. É por isso que os yogis tendem a menosprezar a meditação de concentração. Agora veremos o método da meditação hindu. O jhana da meditação hindu, o hinduísmo, é uma religião originária da Índia, considerada uma ordem religiosa e também um modo de vida seguido por seus praticantes. É a 3ª maior religião do mundo, com mais de 1,2 a 1,35 bilhão de adeptos, conhecidos como hindus, representando cerca de 15% a 16% da população global. Embora o termo hindu seja um exônimo, um nome dado por outros povos, muitos seguidores preferem chamar sua religião de Sanatana Dharma, que significa Dharma eterno em sânscrito. Essa expressão reflete a crença de que as origens do hinduísmo estão além da história humana e foram reveladas nos textos sagrados hindus. Outro nome usado pelos próprios praticantes é Vaidika Dharma, referindo-se ao Dharma dos Vedas, as Upanishads, os textos mais antigos e sagrados da tradição hindu.
Os estados de jhana equivalentes em hindu são chamados de Savikalpa Samadhi, onde a autoconsciência deve ser mantida à força pelo esforço. Enquanto a autoconsciência for mantida com esforço, a pessoa estará com a realidade. Quando a autoatenção oscila, a autoconsciência é obscurecida. O possível equivalente da meditação de concentração para Savikalpa Samadhi é até o segundo jhana, absorção. Em seguida temos o Kevala Nirvikalpa Samadhi. Neste estado não há consciência corporal, e há uma percepção temporária do self ou presença sem esforço. Como o indivíduo aqui é como um bloco de madeira, os sentidos e o corpo não estão funcionando. Este é um apagamento temporário do ego, e é o penúltimo estágio antes da iluminação. Uma vez fora da meditação, o ego retorna. Isso significa que ele não pode se apegar à realidade ou presença permanentemente. Este estágio é equivalente ao terceiro até ao oitavo jhana do budismo. O terceiro e último nível é o Sahaja Nirvikalpa Samadhi. Sahaja significa natural, e Nirvikalpa significa sem diferenças. Ele agora é um organismo psicossomático iluminado que se chama Jnani. Tendo destruído o ego permanentemente, ele não vê diferença entre si mesmo e os outros e o resto do mundo. Ele pode funcionar normalmente no mundo apenas com a mente ativa, pois a mente pensante é eliminada. Ele agora está no mundo, mas não é dele. Ele também percebe que cada coisa manifestada surge do não manifestado. Este estado não pode ser alcançado apenas com concentração. Deve-se praticar um método que o retorne à sua consciência pessoal pura. Este ser ou presença pode então retornar à consciência impessoal, que é parte da consciência cósmica não manifestada. Este estágio só pode ser alcançado quando há silêncio, quietude e vazio de pensamentos. Isso significa que outra técnica deve ser usada, por exemplo, a meditação de insight. Meditação Vipassana ou do insight. A prática da meditação de insight objetiva obter o conhecimento direto da natureza real dos fenômenos. O desenvolvimento de insight é considerado no budismo como a chave essencial para a libertação, o antídoto direto contra a ignorância que está por detrás do cativeiro e do sofrimento. Na meditação insight, o yogin permite que o pensamento, objeto, se esgote e finalmente se retira de volta à origem do pensador. Ele descobrirá que o pensador também é o pensamento, e no estágio final da meditação insight não há nenhum dos dois. Daí ele chegará ao seu verdadeiro ser. A meditação de insight é considerada como a descoberta singular do Buda e uma característica inigualável do caminho proposto por ele. A técnica da meditação insight. Observe em que estado mental a pessoa está. Agitada, calma ou alegre, etc. Então vá para os objetos da mente. O procedimento aqui é ter um observador para ver imparcialmente as imagens no terceiro olho na testa e ou ouvir a conversa mental no ouvido. Não deve haver nenhuma modificação ou supressão desses pensamentos e atenção total deve ser dada a eles até que morram por conta própria. Depois de algum tempo, os pensamentos se tornam menos numerosos e intervalos posteriores entre os pensamentos podem ser discernidos entre eles. Na realidade, esses intervalos não são intervalos de forma alguma. Eles são a tela de fundo da consciência cósmica, que inclui nossa presença. Então, se alguém puder esticar esses intervalos em longos períodos de silêncio e vazio, então o yogin estará em unidade com a totalidade nesses intervalos. Mas quando o praticante se torna adepto disso,
ele realmente pode recuar para a consciência cósmica impessoal. De repente, o observador se torna testemunha pura. Ele percebe que não há ninguém observando ou testemunhando. Este é o estado em que J. Krishnamurti repetidamente queria que seus alunos estivessem sem meditação formal. Sua famosa frase é: quando os pensamentos chegam ao fim. Mas chegar a este estado sem meditação é uma tarefa quase impossível. Este é o estado em que se sabe que a mente é falsa e irreal. Ele agora não está mais iludido pelo edito errado de eu penso, logo existo. Ele agora sabe que a mente é meramente um instrumento a ser usado enquanto se vive neste mundo, e que a mente não é o eu. A essência da meditação Insight. A essência aqui é ter um observador que não tome partido, critique ou julgue. Ele não modifica ou suprime os pensamentos. O fato de que ele pode ficar longe para observar os movimentos de seus pensamentos significa que mais cedo ou mais tarde ele perceberá que os pensamentos não são o eu. Isso também se aplica às suas emoções. Nesse contexto, ele permanece como um espelho imparcial, e quando não há mais pensamentos ou sons, não há mais nada para espelhar. Esse observador recua de volta ao seu eu original. Daí, o observador se torna uma testemunha. Testemunhar também é presença. O ego individual se desintegrou, e o yogi voltou para o absoluto. A mente agora perdeu sua identidade individual e literalmente se tornou não-mente. Com a prática prolongada da meditação Insight, a consciência do yogi teria desfrutado do retrocesso ao absoluto inúmeras vezes e, portanto, se tornaria familiar com o absoluto. Essa familiaridade com a totalidade tornará mais fácil esvaziar a mente ao realizar tarefas fora da meditação formal. Tendo lidado com a mente, vamos nos deter um pouco na desidentificação do corpo. A prática aqui é estar atento a cada ação, fora da meditação formal. Método da atenção plena, ou seja, meditação em ação. Buda disse que seu ensinamento dos 4 fundamentos da atenção plena é o único caminho para a iluminação. Neste tratado, estar ciente de cada ação e sentimento é a maneira correta de praticar. Também é preciso estar ciente de todas as reações a qualquer estímulo sensorial. Quando alguém está realizando uma tarefa, os pensamentos também podem chegar ao fim se a atenção estiver totalmente voltada para a tarefa. Não deve haver nenhum pensamento sobre as consequências daquela ação em particular. Não deve haver nenhuma preocupação ou ansiedade de outros problemas que não sejam pertinentes àquela ação em particular. Ao caminhar, apenas caminhe. Ao comer, apenas coma. Para evitar pensar, traga sua atenção para o corpo físico. Sinta a sensação, vibração ou tensão se houver do corpo. Não, permita que a mente vagueie para outras coisas. Fora da meditação formal, é preciso estar ciente dos estados emocionais. Você será capaz de sentir que há um estado emocional subjacente de insatisfação, desconforto e inquietação. Esse sentimento pode estar logo abaixo da superfície, na maioria das vezes. Pode aumentar para alguma forma de dor quando estressado. No entanto,
Se não for trazido à tona, pode ser sentido durante a meditação. Quando o meditador o encontra, a inquietação e o desconforto dificultarão que o yogi continue meditando. Quando ele está ativo, realizando suas tarefas rotineiras, esse sentimento fica confortavelmente submerso. Então, enquanto estiver sentado em um ônibus, trem ou na clínica médica, apenas coloque sua atenção em seus sentimentos. O medo da broca odontológica traz mais dor no corpo? Enquanto está sentado na sala de espera ou no trem, suas perdas no mercado de ações ou sua situação de trabalho trazem mais agitação em suas emoções. Esses sentimentos e perturbações emocionais são o trabalho de sua mente de pensamento negativo. Se for esse o caso, pare sua mente negativa. Então, enquanto espera pelo dentista ou médico, apenas feche os olhos e traga sua atenção para o corpo sem quaisquer pensamentos. Passe por este procedimento com seu corpo. Com os olhos fechados e sem pensamentos na mente, concentre-se na sua respiração até que esteja razoavelmente calmo. Não controle ou altere o ritmo da sua respiração. Se você puder detectar o batimento cardíaco, fique com o batimento cardíaco por um tempo. O terceiro item que você pode seguir é o peristaltismo do seu intestino. Sinta ou ouça o movimento do seu intestino. Todos esses são movimentos automáticos dos seus órgãos internos que você não tem controle, exceto sua respiração. Quando você tiver passado algum tempo com eles, você se livrará de sua trepidação ou ansiedade. Agora vá ao redor do corpo inteiro, começando pelas narinas, lábios superiores, dentes, pescoço, ombros, etc., até que todo o corpo esteja coberto. Veja se há alguma tensão, coceira ou dor em algum lugar. Não faça nada com esses sentimentos se eles estiverem presentes. Apenas os observe. Assim que precisar sair desse estado de atenção, esses sentimentos não são mais sentidos. Eles ainda estão lá, mas não sentidos. Em algumas pessoas, há muita raiva, que pode ser apresentada como um feixe de energia desviado para certas partes do corpo. Quando o indivíduo se identifica com sua raiva, uma dor surgirá. Às vezes, surgem certas partes do corpo, digamos no plexo solar ou na cabeça. No entanto, se a dor for simplesmente observada e não tratada, isso desidentificará o indivíduo de sua dor e a dor desaparecerá gradualmente. Isso está invocando o observador silencioso na desidentificação do corpo de dor. Se em algumas pessoas a dor se repete, significa que a pessoa está apegada à dor. Ela está feliz por ter a dor. Portanto, se ele quer sair, ele deve ser a testemunha silenciosa persistentemente para remover a dor. Isso significa que ele precisa de muitas doses de observação para estar no presente e limpar a dor. Se houver tempo, você deve ir mais fundo sob a pele e sentir o chi ou prana que está fluindo pelo seu corpo. Isso é mais facilmente sentido como formigamento nos dedos. Seja mais vigilante e sinta esse chi passando por várias partes do corpo. Quando você está apreensivo em uma situação, você notará borboletas no estômago. Esta é a turbulência do Chi no terceiro chakra. Quando você está muito bravo brigando em um engarrafamento, a agitação no terceiro chakra também está lá, mas a raiva domina as borboletas. Às vezes, quando alguém está sentado e é confrontado com uma situação embaraçosa, o primeiro chakra também é ativado, e o indivíduo sente isso como um movimento de abertura e fechamento do ânus.
As borboletas e o movimento anal desaparecerão assim que o indivíduo os notar ao longo do tempo. Estar ciente e confrontar as situações conforme elas surgem dissipará esses movimentos aberrantes do chi no devido tempo. Do corpo físico externo, vá para o corpo interno invisível. A alma é presença, consciência pura. Ela está conectada e é parte da consciência cósmica, do não manifesto. O não manifesto sustenta e dá origem a tudo o que se manifesta, incluindo o corpo físico. Uma alma é coberta por 5 camadas, que são os corpos mental, emocional, físico, áurico e o corpo de bem-aventurança. A alma é Sat Chit Ananda, Sat, existência, Chit, consciência, e Ananda, beatitude, bem-aventurança. É a forma como os antigos rishis, ou sábios das Upanishads, definiram Atman, o ser, e Brahman. Então, a partir da prática acima, alguém teria transcendido a mente, as emoções e o corpo físico. Agora exploraremos os corpos áuricos, que são 7 corpos sutis, todos feitos de energia e espiritual, e estão interconectados com o físico, bem como se misturam com o espaço exterior. Chegamos ao estágio de sentir o chi, que é o formigamento nos dedos e no resto do corpo. Para facilitar a entrada no corpo interno, é preciso perdoar a si mesmo e aos outros. Permaneça imóvel em uma postura de meditação, com os olhos fechados ou abertos, e vá mais fundo no corpo. Agora estamos tentando sentir os corpos áuricos, sutis. Uma vez que tenhamos penetrado as auras, podemos entrar em um reino ilimitado e sem forma do não manifesto. Então, começando por sentir o chi, será possível entrar na insondável consciência cósmica. Chi é orgone, ou prana, também chamado de uma força vital universal. Ele corre ao longo das linhas meridianas do corpo etérico, que é o primeiro dos 7 corpos áuricos. Começando com Chi, pode-se então sentir todo o campo de energia que não tem limites. Nessa profundidade, pode-se eventualmente cair no reino da alma, a consciência pessoal. Da consciência pessoal, então, move-se para a consciência impessoal, que é parte da consciência cósmica. Nesse reino há silêncio e quietude totais. Esta é a iluminação temporária. Depois de permanecer nesse estado de bem-aventurança por algum tempo, será preciso retornar ao físico e ao mundo. É como retornar ao mundo dos sonhos despertos, que é irreal. É por isso que alguns gurus consideram que o mundo fenomenal é irreal. No entanto, após esse episódio de visita ao não manifesto, essa pessoa não é mais a mesma. Ela realmente renasceu e sabe que nunca morrerá. Agora ela percebe que é verdadeiramente Deus. Uma vez que esse esconderijo é descoberto, sempre se pode retornar a ele, especialmente quando se está emocionalmente estressado. Este é um refúgio para todos os traumas mentais e emocionais. No entanto, se alguém puder estar continuamente em contato com o reino do não manifesto, essa presença estará com ele durante toda a sua vida desperta. Isso é iluminação. Existem gradações de iluminação. Com o passar do tempo, essas raízes serão mais firmemente incorporadas nessa fundação do absoluto. Isso significa que a pessoa se torna mais e mais iluminada à medida que se acostuma a estar neste mundo e não ser dele. Os múltiplos satores eventualmente levarão ao Mahasatori final. Se compararmos esse processo de meditação mencionado com os 4 estágios de santidade do budismo Theravada, veremos que são muito parecidos.
Na verdade, ele é o mesmo processo, mas nascidos em culturas e ambientes diferentes. No mundo existem infinitas possibilidades, e cada pessoa vai dar um significado e denominações para um conhecimento de acordo com os conceitos que ela tem na sua mente. Este é também o mesmo caso das diversas religiões que se acham diferentes e querem se anular, mas na verdade elas só usam palavras e interpretações diferentes para a mesma coisa. Vejamos, no budismo Theravada, a jornada em direção à santidade é dividida em 4 estágios, cada um com seus próprios desafios e grilhões a serem abandonados. O primeiro estágio, chamado entrante no fluxo ou Sotapanna, envolve 3 realizações fundamentais: a compreensão de que não há essência nos 5 montes do corpo e da mente, a convicção de que ritos e rituais não conduzem à iluminação, e a crença nos ensinamentos de Buda. Comparando, é interessante observar que a prática para atingir esses estágios envolve a meditação Vipassana, que é a meditação do insight, junto com os 4 fundamentos da atenção plena e a observância dos 5 preceitos. Uma vez que ele se torne um entrante na corrente, ele nascerá no máximo mais 7 vezes. Nenhum desses nascimentos estará abaixo de um humano. Ele pode até atingir a santidade em uma vida. O segundo estágio se chama Sagadagami, que significa retornando uma vez. É uma pessoa parcialmente iluminada que cortou as 3 primeiras correntes com as quais a mente comum está presa e enfraqueceu significativamente a 4ª e a 5ª. Aqui se exige a erradicação parcial do desejo e do ódio. Nesse ponto, o praticante já está em um caminho mais claro, mas ainda não se libertou completamente das emoções negativas. O terceiro estágio é conhecido como Anagami, que significa aquele que não retorna mais, ou aquele que não renascerá mais no plano material ou em qualquer mundo inferior. Ele renascerá apenas nos mundos superiores ou Sudavassa, as moradas puras, onde ele alcançará a iluminação final, o Nirvana. No terceiro estágio, ocorre a erradicação completa do desejo e do ódio. Aqui, o praticante alcança um nível de realização que o liberta das reações emocionais. Por fim, no penúltimo estágio, ele ainda tem inquietação e presunção do ego. Essa presunção se deve puramente ao fato de que ele ainda se considera separado por causa de sua realização como um não retornante. Este último vestígio de separação será descartado depois que ele perceber que é apenas uma ondulação na superfície do oceano. O quarto estágio é conhecido como santidade ou Arahant, que significa aquele que se tornou totalmente iluminado e abandonou todas as impurezas ou correntes, ou aquele que após a sua morte física não renascerá em nenhum mundo, abandonando todos os ciclos de renascimentos, aquele que atingiu o Nirvana. Para atingir esse estágio da santidade, são necessários avanços significativos. O praticante deve eliminar o apego aos reinos sutis e, sem forma, subjugar a inquietação da mente, aniquilar a presunção do ego e destruir a ignorância. Esse estágio representa a plena realização e a liberdade espiritual. Depois de exposto essas informações, pode-se avaliar aqui uma sugestão de que quando alguns gurus modernos iluminados anunciam que são iluminados, eles podem ter se tornado apenas entrantes na corrente, o primeiro estágio, e ainda não são santos totalmente iluminados. De fato, tornar-se um entrante na corrente já é um avanço maravilhoso. Outra razão para essa crença é que alguns desses jinanes ainda carregam traços de desejo e raiva que não condizem com a verdadeira santidade do Theravada. Esses indivíduos podem manter características de ego e ainda se apegar a relacionamentos guru-discípulo, embora não o professem.
Isso é presunção do ego, que deve ser erradicado em um santo. Evidentemente, ainda existe a necessidade de continuar a jornada em direção à verdadeira iluminação. Métodos do budismo Zen. O Zen budismo tem suas origens nos ensinamentos de Bodhidharma, o 28º mestre ancestral da linhagem que se inicia em Shakyamuni Buda. Emigrando do subcontinente indiano, Bodhidharma traz para a China do século VII d.C. um olhar bastante particular em relação aos ensinamentos de Buda. Seu feito mais conhecido é ter se sentado de frente para a parede de uma caverna por 9 anos ininterruptos. Os ensinamentos de Bodhidharma dão origem a novas linhagens de prática, que depois de muito tempo terminam por influenciar decisivamente o surgimento do Zen no Japão do século XII. No início, existiam 5 escolas, mas hoje existem somente 2 variedades de budismo Zen. A primeira é o Rinzai Zen. Este tipo usa um koan, que é um enigma que não pode ser resolvido pela mente racional. O praticante, depois de muitos meses ou anos tentando resolvê-lo, chega ao fim de sua corda e se torna quase insano. Ele é como um homem fora de si, desiste completamente e cai em exaustão. Nesta rendição total, ele se torna não-mente e, num piscar de olhos, ele realiza seu primeiro satori. Isto é como jogar o bebê fora com a bacia de água. O segundo tipo é o Soto Zen. Esta variedade é quase como o budismo Theravada praticando, meditação sentada alternando com meditação andando. O último estágio neste tipo de Zen é a meditação Zazen. Este método é altamente recomendado. Consiste em não olhar para nenhum pensamento enquanto estiver sentado. Simplesmente deixe os pensamentos percorrerem a mente sem se apegar a nenhum deles. Não apreenda nenhuma imagem e não ouça nenhuma conversa mental. Isto é como ficar parado na beira da estrada, observando os carros passarem e não olhar para nenhum carro ou para o conteúdo dos carros. Nem se ouve o barulho da estrada. No final do dia, na calada da noite, o tráfego pararia e não haveria mais carros ou barulho. Este é o estado em que os pensamentos e a conversa mental morrem, e o meditador fica com o vazio de pensamentos e silêncio. Este vazio não é uma supressão de pensamentos, mas uma chegada natural à quietude e silêncio do verdadeiro eu, o ser ou eu sou. Isso é, retornar à fonte do não manifestado. Para manifestar a individualidade, é preciso reverter o processo de volta à mente individual, quando o mundo inteiro também vem a existir. Na escola Rinzai, se pratica o Zazen, a meditação sentada, com os praticantes virados para o centro da sala, e já na Soto Zen, essa prática é feita virada para a parede. Nas escolas Rinzai, há pressão intensa e até agressividade para que os alunos resolvam koans rapidamente. Essa violência, como socos e bastonadas, é direcionada principalmente aos monges, não aos leigos. Na escola Soto, o uso de koans é menos comum e não há a mesma agressividade e pressão. O foco está em investigar experiências genuínas dos praticantes por meio de relatos. O progresso é gradual e os alunos devem se esforçar por conta própria. Em contraste, a Rinzai é mais direcionada a monges, similar à escola de budismo Theravada, enquanto o Soto é mais inclusivo para leigos. O método da autoinvestigação. O grande sábio Guru Sri Ramana Maharshi foi o maior defensor desta prática. Esta não é uma meditação, mas uma investigação constante sobre quem está por trás do complexo psicofísico,
Sua famosa pergunta é: quem sou eu? Essa pergunta deve ser repetida enquanto a pessoa faz suas tarefas diárias e manter o sentimento de eu ou eu sou. No início, pode ser necessário sentar-se em silêncio para iniciar esta prática. Se os pensamentos arrastarem a pessoa para longe deste pensamento eu sou, traga-o de volta ao pensamento eu sou. Ajuda se estiver praticando Vipassana ao mesmo tempo, onde um observador é estabelecido. O observador é o pensador. Não siga os pensamentos, mas continue retornando ao pensador ou observador. Continue a retornar ao eu, o observador. Para Ramana Maharshi, esta é a maneira mais direta de levar alguém ao verdadeiro eu. Este método pode não levar alguém diretamente ao eu sou, mas vai aproximá-lo dele. No início da prática, é uma percepção mental ou um pensamento. Conforme a prática progride, a pessoa começa a sentir o eu no corpo. A atenção aqui é para o sentimento do corpo interno, como descrito anteriormente no vídeo na parte de entrar no corpo interno. Continuando dessa maneira, o sentimento se dissociará dos pensamentos. Se a atenção for mantida no sentimento, os pensamentos deixarão de surgir e temporariamente o indivíduo desaparece. Ao chegar aqui nesta conjuntura, não se pode mais usar esforço, pois o indivíduo não está presente. O progresso agora é automático. Então, o sentimento do corpo interno ou corpos sutis, auras, se aprofundará espontaneamente para se estabelecer no ser. O praticante agora alcançou a fonte, que é o ser. Quando isso acontece, o praticante descansa com seu ser. O ser é a fonte do pensamento do eu. Isso ainda não é iluminação, pois os pensamentos continuarão a surgir intermitentemente para distrair o indivíduo. Neste nível de progresso, o indivíduo não está mais presente e, portanto, não é mais necessário esforço. Embora a prática tenda a ser automática neste estágio, o antigo condicionamento mental do pensamento do eu egóico ainda surge de vez em quando. A autorrealização só pode ser estabelecida quando o pensamento do eu egóico, com suas tendências mentais, é totalmente destruído para sempre. Quando isso ocorre, a mente pensante do ego é completamente erradicada, e o indivíduo pode, então, ser pronunciado iluminado. Desta descrição, pode-se ver que há um período de transição entre um ajnani, não iluminado, para um jnani. Isso significa que um período de oscilação entre o ser e o pensamento do ego continua por algum tempo antes da iluminação completa. Embora pareça simples, é de fato muito árduo, pois tem que ser praticado quase a cada minuto disponível do dia. Esta prática não é uma meditação de nenhum tipo. Na verdade, Sri Ramana observou: não medite, seja. Não pense que você é, seja. Não pense em ser, você já é. A última prática a ser discutida aqui é a rendição. Sri Ramana Maharshi disse: é preciso entregar completamente toda a responsabilidade pela própria vida a Deus ou ao Self. Para que tal auto-entrega seja efetiva, não é preciso ter vontade ou desejo próprio, e é preciso estar completamente livre da ideia de que há uma pessoa individual que é capaz de agir independentemente de Deus. A dificuldade em se render a Deus é que, na maioria das religiões, Deus existe como o superpoder a quem dedicamos nossas vidas e a quem pedimos todos os tipos de desejos em troca de nossa fidelidade. Essa prática da rendição se torna muito difícil na dualidade, pois essas barganhas e negociações se intrometem sorrateiramente
na mente do devoto. Mas, para nos ajudar a seguir este caminho, é necessário que saibamos ou acreditemos no plano reencarnatório, que em muitas religiões não é uma ideia aceita. Muitas aceitam a ideia de destino, o que é semelhante, mas um destino assim como muitos pregam, sem uma vida anterior, torna a vida uma coisa muito complicada e insolúvel, injustificada dependendo da situação. Por isso, a reencarnação se torna um fator lógico e racional para quem começa a viver uma realidade espiritual em si mesmo. Com essa informação em mente, tratemos as seguintes considerações para ajudar a condição de se render. Sabendo que seu plano reencarnatório é construído por você, você deve se render ao seu plano R conforme ele se desenrola. As outras frases apropriadas são: flua com seu tal, e seja feita a tua vontade. Neste contexto, uma vez que você se rendeu, não deve haver nenhuma expectativa de que algo aconteça a seu favor. Perguntas como: quando meu sofrimento terminará e serei iluminado mais cedo, não têm mais significado para a rendição total. Nesta prática, a pessoa apenas espera sem esperar, sem expectativas. Seu plano R determinaria até mesmo o tipo de refeição que você fará esta noite. Isso significa que é inútil se preocupar com qualquer coisa. Então não fique ansioso e não se preocupe. Aceite tudo que vier em seu caminho. Não desista ou resista. Perdoe a si mesmo e ao outro que causou algum problema. Perdoe de verdade e não apenas da boca para fora. Finalmente, renda-se total e completamente, sem condições e sem barganha. Essa rendição deve ser feita com uma mente positiva, e não com uma atitude do tipo: não, me importo mais. Essa rendição pode ser muito mal interpretada. Vejamos alguns exemplos a seguir de situações que causam dúvidas. Tendo aceitado o fluxo do tal, deve-se agora ver o problema do momento e agir de acordo, sem recriminações. Agir positivamente significa não ter raiva, frustrações ou desespero. A frase taoísta Wu Wei não significa não fazer nada. Significa não ter resistência interna, mas estar alerta a um plano de ação. Tomemos como exemplo uma doença. Se alguém sofre um ataque cardíaco, derrame ou câncer, como reage? Inicialmente, o indivíduo entra em pânico e entra em um medo histérico e pode até congelar. Tomemos o câncer. Se alguém lhe disser que tem câncer, a primeira coisa a fazer é permanecer calmo e entrar no corpo interior. Faça ao médico o máximo de perguntas possíveis sobre o câncer. Então, quando estiver em casa, medite com mais frequência e por mais tempo. Entre no agora ou no presente, entrando constantemente no corpo interior. Reúna o máximo de apoio possível do cônjuge ou amigos e sente-se para um plano abrangente de tratamento ao câncer. Neste ponto, lembre-se de se render totalmente com uma mente positiva. Com fraqueza após a cirurgia e efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia, a maioria dos pacientes não se importaria em se submeter a uma forma de rendição. No entanto, geralmente há alguma barganha nesses casos. Neste caso, a rendição não é total. A rendição deve ser absoluta e completamente total. Depois, há situações de um cônjuge abusivo, ou um chefe dominador ou intimidador. Esses são problemas perenes, que são bastante comuns. Então, como se faz isso? Pode-se fazer uma de 3 coisas. A primeira é ir embora, ou seja, divorciar-se do cônjuge ou deixar o emprego. A segunda é se retirar para o próprio ser, entrando no corpo interior e se tornando não resistente. Então, aceite a situação, perdoe e, finalmente, se renda.
A terceira opção é se render completamente e então confrontar o outro sem recriminação, raiva, desespero ou medo. Permaneça calmo e tranquilo enquanto discute o problema com o adversário. Esta terceira opção pode ter que ser repetida muitas vezes antes que as mudanças possam ser vistas. Todas as outras crises e problemas em situações da vida podem ser enfrentados de maneira semelhante. Recapitulando, olhando para o menu de métodos descritos neste vídeo, há muitos caminhos que podem ser trilhados e experimentados para levar alguém até a beira do rio. No entanto, há também outras disciplinas que não foram mencionadas. Por exemplo, o caminho no taoísmo, sufismo, budismo tibetano, especialmente Dzogchen, e misticismo ocidental, que são todas práticas espirituais válidas. Faremos isso em outro vídeo, para que as informações não fiquem saturadas e confusas. Destacamos que as disciplinas enumeradas neste vídeo podem ser praticadas sem qualquer iniciação e sem o auxílio de um guru. Elas podem ser praticadas com ou sem um amigo ou guia espiritual. Antes de iniciar essa jornada, é fundamental preparar a mente. Imagine-se como um jardim. Para que flores belas possam desabrochar, é preciso remover as ervas daninhas dos pensamentos negativos e apegos. Tente exercitar o desapego, o perdão e a ausência de desejos. Ao cultivarmos essas qualidades, libertamos nossa mente das distrações e nos tornamos mais receptivos à experiência espiritual. Haverá a sensação de abstinência, em muitos casos, essa é uma resistência do ego. Mas o desapego deve ajudar a abrir mão de bens, materiais, relacionamentos negativos e egoísmo. Se alguém tiver sucesso até certo ponto nessas práticas, então haverá menos pensamentos para lidar. Claro que o desapego será gradual, mas se alguém estiver praticando corretamente e persistentemente, o desapego se tornará autogerador em um estágio posterior. O desapego também tornará a ausência de desejo muito mais fáceis de realizar. Então, esse processo terminará com o yogin sem desejo, sem má vontade, sem orgulho e altruísta. Tudo isso levará o praticante ao limite com muitos poucos obstáculos. Então, como fazer isso? Tendo a atitude mental acima, comece a meditar. Primeiro, tente usar a concentração para reduzir o número de pensamentos. Com isso, imediatamente embarque na meditação insight, Vipassana. Esta deve ser a prática principal até que o silêncio, a quietude e o vazio de pensamentos sejam obtidos. Pratique isso por algum tempo e depois continue com Zazen. Fora da sessão formal, realize a atenção plena de cada ação momento a momento. Deve-se fazer apenas uma coisa de cada vez. Isso significa não ler e ouvir música simultaneamente. Não comer, dirigir e ouvir notícias ao mesmo tempo. Ao executar tarefas, concentre-se na tarefa em questão e não pense nas consequências da tarefa. E não deixe os pensamentos vagarem para outro lugar. Além disso, deve-se tentar entrar no corpo interno para sentir as próprias auras o mais frequentemente possível. Comece sentindo o Qi circulando por todo o corpo. O Qi pulsa com o coração. Sem pensamentos, deixe a consciência se mover mais profundamente para o silêncio e a quietude para visitar o ser. Esta presença será sentida com alegria. Tente permanecer no ser o máximo que puder. Lenta e seguramente chegará à beira do rio. Então, espere. Espere que a graça o carregue sobre o rio, mas não deve haver nenhuma ansiedade sobre isso. Espere sem esperar.
Numerosos santos e indivíduos iluminados irromperam de suas práticas e disciplinas árduas. No livro O Coração Místico, o escritor Wayne Tisdale documentou informações abrangentes sobre monges e suas práticas espirituais. Estes incluem detalhes de todas as práticas de todas as religiões. Essas práticas não devem ser desperdiçadas. Sem suas práticas, não saberíamos do que se trata a iluminação. A realidade é que cada um de nós já é iluminado, mas apenas alguns de nós o sabem. Apenas alguns removeram o véu para vir a perceber seu verdadeiro eu, enquanto o resto de nós ainda está coberto por nossa ignorância. Isso significa que temos que tentar desvendar nossa ignorância, removendo a mente ilusória, e esta revelação constitui práticas espirituais. É certo que aqueles poucos que encontraram a iluminação espontânea sem uma prática espiritual devem ter praticado por muitas vidas antes. Por Dr. Tan Keng Ku.